Olá, internautas! Mais um treino do Joinville realizado aqui no CT do bairro Morro do Meio. O técnico Emerson Maria realizou a última atividade antes de enfrentar o time do Internacional neste sábado às 3 horas na Arena Joinville. A ausência sentida apenas do goleiro Ivan, teve um desconforto na coxa esquerda, não realizou atividade, fez exames e a dúvida inclusive para este confronto. Com isso, o goleiro Oliveira, caso o Ivan não jogue contra o Internacional, será o time titular. Time este que o técnico Emerson Maria manteve a mesma base dos treinos durante a semana, com o Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Anderson Conceição, na lateral esquerda o Bruno Costa, Naldo, o Everton como um estreante no time titular, o Marcelo Costa no meio campo e na frente a estreia de Fabinho, Jael e Edgar Júnior. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Emerson Maria. Primeira semana, praticamente nós priorizamos a parte física, onde os jogadores estavam um pouco travados, como se fala na linguagem do futebol, no primeiro jogo, né, sentindo um pouco de dores musculares. Já nessa semana nós priorizamos mais os trabalhos técnicos e táticos, dentro daquilo que nós imaginamos que nós precisamos melhorar, e acreditamos que vamos encerrar essa semana realizando um bom jogo contra o Inter amanhã, para que na retomada do campeonato nós possamos manter o nível de atuação em que a equipe teve na primeira parte do campeonato. Emerson, nos treinamentos dessa semana a gente observou um time que você utilizou. É lógico que sempre tem aquela coisa de escalar o que realmente você acha que é o melhor. Mas nesse time a gente viu bastante mudanças, né? Zaga, volante, o próprio ataque com o Fabinho, uma possibilidade. Qual que é a maior dificuldade nesse momento? Eu acho que tem tempo ainda para voltar, mas é justamente entrosar esse time, já que tem várias mudanças em relação ao que parou, ou, no caso, adaptar, de repente, os jogadores à sua melhor forma de jogar? O ideal é essa sua última possibilidade, né? É adaptar os jogadores que chegaram ao sistema tático da equipe. E essa é a nossa ideia. Tivemos que antecipar o Anderson em virtude da saída do Rafael. O Thiago Medeiros no último jogo contra o Vila Nova, ele teve uma lesão muscular. Não houve um tempo hábil para ele se recuperar. Teve uma lesão no adutor. E o Guti, ele sentiu uma tendinite. Então eu tive que antecipar. E o Darley foi emprestado para o Mojimirim. Muito importante isso aí para que ele ganhe experiência, né? Então eu tive que antecipar o Anderson Conceição. E teve também o probleminha que o Colasso teve na primeira semana, que foi um cansaço muscular, que fez com que eu tivesse que antecipar a estreia do Anderson. Provavelmente, se eu tivesse com todos esses jogadores, o Anderson Conceição não treinaria na primeira equipe, treinaria na segunda, né? O Everton foi em virtude de eu ter a ausência do Austin, e com a ausência do Austin, o Everton, pela característica que eu percebi na primeira semana, ele se assemelha muito ao Austin, tendo a vantagem de ser um jogador canhoto. Aí eu fico com o Naldo do lado direito e o Everton do lado esquerdo, fazendo um segundo volante. E os demais jogadores, né? O Fabinho, gostei muito, é um jogador que ele, no Guarani de Campinas, ele atuava com o Vadão como um ponto esquerdo, então ele está adaptado ao nosso sistema de 4-3-3, de voltar para marcar. É um jogador muito disciplinado, né? E chamou a atenção na primeira semana, né? O desempenho que ele teve. E no jogo também. Então vamos oportunizar o Fabinho para que ele inicie o jogo. Mas isso não quer dizer que a equipe que vai iniciar amanhã contra o Inter vai ser titular, porque vou ver o Eduardo Ramos, vou ver o Marcelo. Eu vi o Marcelo e o Eduardo Ramos junto, né? No primeiro jogo contra o América, no treinamento também. Amanhã provavelmente eu vou ver o Eduardo Ramos juntamente fazendo a função que o Marcelo vem fazendo, de camisa 10, fazendo a ligação com os atacantes. Vou provavelmente ver o Everton numa função com 2 volantes, oportunizar o Daniel Pereira juntamente com o Naldo, e o Everton um pouco mais com um pouco mais de liberdade, né? Não sendo o segundo volante, sendo aquele terceiro volante do Losango. Então vou utilizar o Everton amanhã nessa função também. E aí, como eu falei para você, em cima disso aí, eu vou analisar o desempenho de cada um e vou definir a melhor equipe que vai jogar contra o Ceará. Mas eu seria um maluco, seria louco, seria um irresponsável se eu mudasse a maneira da nossa equipe jogar. Porque são quase 30 partidas
A equipe foi vice-campeã estadual, vem sendo a vice-líder do campeonato da Série B, vem tendo um bom desempenho. Então é exatamente o que você falou. Dentro dos jogadores que chegaram, eu vou adaptar a nossa equipe. Não tenho como pegar um jogador e fazer com que o jogador novo, eu encaixe a minha equipe favorecendo esse jogador que chegou. Eu seria um responsável, como eu falei. Então o jogador que chegar, ele vai ter que se adaptar ao sistema tático da equipe. Os ingressos para esse confronto continuam à venda nas tocas do Coelho, tanto da Arena, do Garden e do Shopping Miller. Sócios pagam R$10 na descoberta. Nas cadeiras, o preço é de R$20. Os não sócios, venda já realizada desde esta quinta-feira, pagam R$60 na descoberta, R$80 na cadeira nível 1 e R$100 na cadeira nível 2. Então nesse sábado, às 3 horas, o grande jogo entre Jack e Internacional. Aqui do CT, falou o repórter Juliano Schmidt.